começou o seu trabalho com o Paul Heritage e como tem sido esse trabalho com ele, né? A relação do Paul, como a relação do Paul mudou de alguma forma, como você passou a conduzir os seus trabalhos de pesquisa. O People's Palace, liderado pelo Paul, tem generosidade, ousadia e capacidade de inovar a ponto de receber temas de pesquisa, projetos, propostas de um economista, e ao mesmo tempo esse economista ganhou um mundo novo, que é o mundo da realização artística, para entender como esses fenômenos se materializam. Deixei de ter apenas ideias sobre como intervir na prática junto com organizações artísticas para contar essa história do que é o valor econômico e do que é o valor cultural. Eu deixei de ser um pensador sobre isso para ser um agente ativo nisso, através da minha relação de trabalho com o Paul e com o People's Palace Project. Então, na sua opinião, nessa troca, o que mudou no Paul também, com o trabalho do Leandro? Eu sinto que uma nova lente se abriu para o People's Palace e para o Paul, que é a lente da economia. A economia, numa perspectiva de um exercício de filosofia moral, um exercício de compreensão do valor, um exercício de compreensão do que é o desenvolvimento a partir de lentes multivariadas. E eu sinto que isso ofereceu para o Paul algumas novas lentes, as quais ele usa muito bem. Será que é um preconceito que os artistas têm medo de economistas? Eu acho que é falta de conhecimento dos dois lados. E eu acho que o papel da economia no que toca à cultura é o encontro, é o diálogo, é a construção de uma narrativa sobre desenvolvimento. Economia é sobre desenvolvimento social, humano e econômico. Desenvolvimento se dá a partir de valor. Eu acho que a arte, a cultura e a economia se encontram na esfera do valor. A arte produz valor, a arte reproduz valor. Economia é sobre entender como esse valor pode se transformar num ativo de desenvolvimento social humano. E as teias que relacionam valor artístico, desenvolvimento social, desenvolvimento humano, felicidade, bem-estar, isso tudo são objetos em que arte, cultura e economia se encontram. É como usar esse valor cultural, que não é um número consolidado do PIB, para influenciar essas políticas públicas. Yula, essa é uma pergunta unificadora da minha relação com o Paul. Nós assumimos que esse valor ele é algo amplo, que ele não é medido simplesmente pelo PIB, ou pelo número de empregos, ou por qualquer outra variável absolutamente quantitativa. A gente entende que o valor da cultura e da economia, o valor econômico da cultura, ele é multidimensional. Ele passa por alguns valores que necessitam ser encontrados de forma co-criada com organizações artísticas. E por isso aí também está a potência desse encontro, a potência do encontro no qual um artista como Paul Heritage, um professor com um trabalho absolutamente focado na intervenção no mundo real, no mundo da violência e a arte, vulnerabilidade social e a arte. Isso é falar sobre desenvolvimento. Quando a gente se encontra e começa a falar sobre economia, o nosso grande desejo em todos os projetos que a gente faz juntos, e são muitos, felizmente, é fundamentalmente mostrar para a sociedade novas formas, novas dimensões da importância socioeconômica da cultura a partir de cocriação. E a cocriação nós fazemos junto com organizações artísticas, junto com policymakers. Nós entendemos que é absolutamente relevante cocriar e ter uma produção coletiva sobre valor. O que é o valor da cultura? Como o valor multidimensional da cultura pode ser narrado de uma forma um pouco mais objetiva e como isso pode se transformar em instrumentos de tomada de decisão para os gestores públicos.
para que isso gere potência nas narrativas sobre a relevância socioeconômica da arte e da cultura. Bem-estar deve ser o grande objetivo dos esforços econômicos de uma sociedade. Por exemplo, numa atividade cultural, essa atividade cultural produzir autoestima, produzir empatia, produzir pensamento crítico, produzir capacidade de agência, produzir confiança no outro, produzir a capacitação humana, produzir impacto territorial. Essa série de elementos que podem ser expressos em indicadores devem ser construídos junto com os realizadores das atividades culturais, as organizações artísticas, os artistas, eles entendem o seu valor. Isso me leva a um primeiro projeto prático que eu e o Paul tivemos, chamado Relative Values, um projeto em que nós, em parceria com o Contact Theatre em Manchester, o Battersea Arts Centre em London e a Centro de Artes da Maré, no Rio de Janeiro, e a Agência de Redes para a Juventude, produzimos o que nós pensamos ser um toolkit, uma caixa de ferramentas para que as próprias organizações culturais e artísticas pudessem contar a história das suas contribuições para o bem-estar e desenvolvimento humano e econômico. Então, nós, junto com essas 4 organizações artísticas, passamos meses produzindo, co-criando a plataforma de indicadores, treinando as organizações artísticas para fazer as suas pesquisas, analisando dados conjuntamente para que eles fossem vozes ativas dessa análise. E criamos um toolkit, uma plataforma de mais ou menos 20 indicadores que podem ser reproduzidos, podem ser comparados e podem contar a história a partir desse ângulo do impacto socioeconômico dessas organizações artísticas e culturais. Esse projeto, a gente avançou ele para uma parceria com o Instituto Itaú Cultural, no Brasil, em São Paulo, para que essa mesma lógica fosse aplicada em 25 projetos do programa Rumos, que é o maior programa privado de sponsorship do Brasil para arte e cultura, e eu talvez imagino seja o maior da América Latina. Existe um perfil dessas organizações que essa metodologia deve ser aplicada? Não, é muito diverso. A gente já trabalhou com artistas individuais, bibliotecas, teatros, organizações sociais para a cultura, com muita coisa. E esse é o desafio. É a cocriação, é a micro-cocriação expandida para um contexto maior. O objetivo, ao ter em mãos essa caixa de ferramentas, isso é uma dúvida minha, é também gerar, buscar mais financiamento, mais incentivo à cultura também? E esse tipo de narrativa, ele influencia políticas públicas porque ele fornece um argumento potente para posicionamento da arte e da cultura como setores que podem ser drives importantes para um projeto de desenvolvimento.